Aldemário, a gente tem já discutido isso várias vezes, a questão do voto fisiológico, ou seja, das várias formas de se comprar votos nas eleições, principalmente nas periferias das grandes cidades. Mas as pessoas não entendem como isso funciona. Muitas vezes as pessoas acham que o comprar voto é você tirar uma nota do bolso e entregar para alguém que está na rua. Mas isso, na verdade, isso acontece de formas muito mais sutis e de forma muito mais organizada. Explique aí para que o nosso eleitor entenda como é a compra de votos. Muito bem, Moreira, é uma tristeza, coisa horrorosa, medonha, mas que acontece em larga escala no processo eleitoral que nós estamos vivenciando. Né? Eu escrevi um livro recentemente chamado Como Escolher Seu Deputado, que eu explico detalhadamente o que tem sido feito. E vou dizer aqui para você agora, né? A situação hipotética que acontece efetivamente a rodo por aí afora. Né? Imagine o seguinte, um candidato cheio de dinheiro, alguns milhões de reais, ele se dirige a uma liderança comunitária, a uma liderança religiosa, que tem influência ou controle sobre 500, 1000 pessoas, e faz uma negociata. A compra é uma negociata em outro nível. Né? Ele compra lote de votos. Ele compra esses 500 ou esses 1000 votos que essa liderança comunitária, eventualmente uma liderança religiosa, tem, por conta da influência do controle sobre aquelas pessoas. Essa negociação ou essa negociata normalmente envolve receber um determinado quantia em dinheiro num primeiro momento. Essa liderança entrega uma lista com o nome dessas pessoas e as sessões eleitorais em que elas votam, de tal sorte que você consegue agrupar numa determinada sessão, tantas pessoas daquela lista votam. Noutra sessão, tantas pessoas daquela lista votam. E por aí vai. No dia 2 de outubro, ao terminar a eleição, emite-se o chamado boletim de urna em cada sessão. E, portanto, você sabe exatamente quantos votos cada candidato teve. Faz-se um batimento com aquela lista, porque daquela lista lá da liderança, tantos votos seriam obtidos numa sessão, tantos votos seriam obtidos na outra. Na medida em que esses votos efetivamente tenham sido dados e apareçam no boletim de urna, aquela liderança recebe a outra parte do pagamento. Então, isso aí você tem uma compra de votos, fisiologismo, que acontece aí a 3/4 do processo eleitoral, né? E elege praticamente desconhecidos, pessoas que você nunca imaginou que poderiam ter voto popular. Rigorosamente, Morelli, é possível eleger um pote de flores. Perfeito. Aldemário, de que forma as decisões que são tomadas no Congresso com relação à administração pública, por exemplo, a reforma administrativa, afeta o servidor da esfera distrital? Pois é, Morelli, a gente muitas vezes não percebe essa relação. Né? Essas propostas de reforma administrativa, que de certa forma desestruturam o serviço público, desvalorizam o servidor, e sem um serviço público estruturado e um servidor valorizado, a gente não vai ter uma prestação de serviço de qualidade efetiva. Essas maldades que são feitas no âmbito federal, essa tentativa de desestruturar a administração e de valorizar o servidor, mais cedo ou mais tarde elas são aplicadas em âmbito estadual e distrital. Então a gente percebe muito bem isso. Tenta-se aprovar ou aprova-se alguma medida de restrição, de desestruturação do serviço público, e logo na sequência os estados e o Distrito Federal seguem essa linha. Então, é preciso ter muito cuidado na escolha dos senadores, dos deputados federais, assim como dos distritais, porque essa maldade federal termina sendo uma maldade distrital. É um efeito cascata negativo. Exatamente. O que tem de ruim no plano federal termina chegando por cascata no plano distrital. Aldemário, o cidadão pode esperar um serviço de qualidade da administração pública se nós não temos um servidor público devidamente valorizado? Não, Morelli, isso não é possível. Em todos os lugares do mundo em que o serviço público funciona com qualidade e com eficiência, você tem uma administração pública estruturada e um serviço público, um servidor público valorizado. Então, é condição sine qua non para que os direitos sociais sejam usufruídos com qualidade, com eficiência, tanto a saúde quanto a educação, mobilidade, transporte, que você fortaleça a estrutura e a administração pública e que você valorize o servidor. Não é uma questão de privilégio, é uma questão de ter os meios, os instrumentos, para realizar a finalidade desses instrumentos, desses meios.
Ou seja, o objetivo é o cidadão. O objetivo é aquele que paga os impostos, inclusive remunera os servidores. Então, o servidor, a administração, são meios para a prestação de um serviço público, para o usufruto de direitos sociais com qualidade e com eficiência.